E aí galera, Beto Freire, Papai Nerd na área. Estive aí um tempinho aí ausente, longe de vocês, estive doente, estive me tratando, ainda estou me recuperando na verdade, mas aí agora estou retornando aqui, firme e forte, com várias novidades aqui para vocês. Estou querendo aí trazer uns conteúdos bem bacanas, vou ter alguns quadros novos, tive bastante tempo aí para pensar em várias coisas que eu quero trazer aqui para o Papai Nerd, beleza galera? Pois hoje eu estou com um tema bem legal aí para vocês conhecerem, após a vinheta aí eu te conto. Como vocês estão vendo aí, né, cenário com aí algumas novidades, para você que está vendo principalmente aí pelo YouTube, tá aí, né, com o visual completo aqui do estúdio, do cenário, vocês estão vendo aí mais coisas, né. Se você que está no Instagram ainda não segue a gente no YouTube, dá uma passadinha lá, confere, veja como é que tá mais bonito ainda aqui o nosso cenário. Tô cada dia querendo trazer mais atualizações, ainda não fechei do jeitinho que eu quero, mas em breve vai estar top. Mas aí, né, já tô vendo aqui algumas novidadezinhas. Espero que vocês estejam curtindo, porque eu tô adorando. Bom galera, e sem mais enrolações, vamos ao tema de hoje, que é um tema aí polêmico, que traz muitas discussões aí entre os fãs, e é: qual o melhor Batman dos cinemas? E aí, você já tem a sua opinião formada? Vou trazer alguns elementos aqui, vou mostrar aí todos os personagens, todos os atores que trouxeram, com exceção do Val Kilmer e do George Clooney, que são os filmes aí mais fracos, que teve um descontexto do Batman grande. Vou me focar aí só aí no Michael Keaton, no Christian Bale, Ben Affleck e Robert Pattinson, certo? Vou aí levantar a discussão sobre esses atores aí, para ver quem conseguiu ser o melhor Batman do cinema. Vamos lá! Começando aí pelo Michael Keaton, né, que foi o Batman aí nos anos de 89, 92, e agora mais recente aí reprisando o papel após, né, mais de 30 anos em Flash, né, no filme do The Flash aí no universo compartilhado aí, né, cinematográfico aí da DC Comics, né, no DCEU, né, que tá aí finalizando. Mas começando pelo Michael Keaton, no início, quando ele foi selecionado para ser o Batman, o ator foi muito questionado. Ele vinha aí de filmes aí como Beetlejuice, né, ele não tinha aquele porte, o ator não tinha aquele porte de Bruce Wayne, mas a única referência que tínhamos também, então, era o Adam West, né, do seriado dos anos 60, então, fora isso, não tinha mais nenhuma outra referência, né, então, como os fãs do Batman são fãs bem rigorosos com relação ao seu personagem, à época, né, ali no final da década de 80, houveram vários questionamentos com relação ao ator, né, e isso, na verdade, corre até os dias de hoje. Acho que nenhum dos atores que veio a ser escalado para o Batman passaram com aprovação plena do público antes de qualquer outro material a ser divulgado antes, né? Mas o Michael Keaton, né, quando surgiu nas suas primeiras imagens aí, começou a ganhar a atenção do público, né? O fã começou a ver, opa, parece que o negócio vai ser legal. Ele foi o primeiro Batman a trazer essa versão mais dark, né? Mais Cavaleiro das Trevas mesmo, né? Usando o preto, o tom sombrio que o diretor, né, o Tim Burton geralmente usa em 99% dos seus filmes. E o Michael Keaton foi aquele cara, né, que trouxe aquela dualidade entre o Bruce Wayne e o Batman, né? O Bruce Wayne um pouco mais excêntrico, um pouco mais engraçado, e quando ele vestia lá a capa do Batman, geralmente era aquele cara sério, soturno, né? Bem mesmo aterrorizante, né? Então, para a época foi um Batman muito legal, trouxe vários conceitos dos quadrinhos, né? Essa questão sombria, né? Essa questão do Batman mais amedrontador. E, né, ele foi para mim, né, como foi da minha geração até hoje, né, um Batman que eu guardei no coração, e fiquei muito feliz em vê-lo novamente, né, reinterpretando esse personagem, né. Então, para mim, ele trouxe vários critérios interessantes, né, a questão da música, a trilha sonora do filme, né. Mas como estamos aqui para eleger o melhor Batman, vamos nos ater aí só no personagem, no ator, né. Então, Michael Keaton aí começou muito bem, trouxe uma nova concepção pro personagem, né, trazendo toda aquela atmosfera do Batman mais estilo dark dos quadrinhos, né? Então, ele aí tem, para mim, um dos melhores pontos aí com relação a essa relação Batman dos quadrinhos para os filmes. E agora nós vamos falar aí do Christian Bale, né? Que para muitos é o queridinho, né? O melhor Batman para muitos aí dos fãs. E o Christian Bale foi muito interessante, né? Porque a atmosfera do seu filme foi uma coisa mais realista, né? O diretor, o Christopher Nolan, ele trouxe essa pegada um pouco mais realista, um pouco não, bem mais realista,
principalmente com relação aos filmes anteriores do Batman, né, que, como eu desconsiderei George Clooney, né, e o Batman lá do Batman Forever, o Val Kilmer, então, que foram filmes que foram mais coloridos, que desconstruíam o que já tinha sido feito com os filmes do Michael Keaton. Então, quando veio, né, o filme do Batman Begins com Christian Bale, já o Batman vinha meio desacreditado, né? E quando veio aquela atmosfera mais realista, um Batman mais sisudinho, né, como era o Christian Bale, então mudou muito. Então foi um impacto, né? Ele fez aí uma trilogia que foi de 2005 a 2012, tendo aí o filme de 2008, que foi o Cavaleiro das Trevas contra, né, o Coringa e o Duas Faces, como o melhor filme de super-heróis de todos os tempos, e o qual eu também compartilho essa opinião, né? Em termos de filme solo, para mim ele tá ali entre os melhores filmes realmente, né? Tem aí quem aí acompanhou aí os meus vídeos, tem aí minha seleção dos melhores filmes de super-heróis que eu acho. Volta aí um pouquinho que você encontrará, certo? Mas aí vamos lá, né? O Christian Bale, ele trouxe também essa dualidade interessante entre Bruce Wayne e o Batman, né? Sendo um Bruce Wayne um pouco mais sarcástico, né? Ele fazia aquela pegada meio playboy para as pessoas, ninguém entender que ele era o Batman, mas que por dentro ele carregava muitos dramas, né? O drama do assassinato dos pais, né? Que também carrega isso, uma essência grande do Batman dos quadrinhos, né? Então, o Batman do Bale foi aquele Batman que tinha uma postura interessante como Batman. Ele realmente mostrava o Cavaleiro das Trevas. Embora que eu não gostava muito da parte de lutas desse Batman, né? O Christian Bale, eu achava ele um pouco amarradão demais, as lutas não eram... Eu, pelo menos, no meu ponto de vista, não era aquele Batman tão porradeiro como é nos quadrinhos, né? E também aquela, assim, com relação ao lado detetive também dele, assim, para mim deixou um pouco a desejar. Mas a construção do personagem tinha o carisma necessário, tanto como Bruce Wayne, como o Batman, e eu acho interessante pelo tom mais real, né? Ele conseguiu transmitir realmente aquela essência de um Batman que poderia existir no nosso universo, né? Na nossa realidade, né? Algumas coisas você eleva ali a suspensão da descrença, mas claro, é um filme de Batman, de super-herói, também não poderia ser tão pé no chão assim, que também ia ficar um pouco monótono demais. Mas Christian Bale aí, pra mim, realmente, em termos de filmes, tem os melhores filmes do Batman, né? Mas é um Bruce Wayne ali que pra mim, eu não gosto muito do Bruce Wayne com relação a alguns outros que eu vou citar, né? Até mesmo com relação ao Michael Keaton, mas o Batman dele é legal. Ele em ação, ele tem ação, quando eu digo assim, como Batman, ele transmite realmente aquela essência do Batman mais Cavaleiro das Trevas, né? E a construção do roteiro do seu filme, dos 3 filmes da trilogia, ajudou muito a esse Batman a ser considerado um dos melhores, porque na verdade, na minha opinião, o que são melhores são os filmes, mas o Batman em si, aí no final aí vocês vão saber a minha conclusão. Bom, galera, e agora nós vamos aí falar do Ben Affleck, né, que teve aí a sua estreia do filme Batman vs Superman, teve aí a segunda aparição na Liga da Justiça, depois veio, né, aparecer, teve uma ponta aí no filme do primeiro Esquadrão Suicida, depois teve uma nova roupagem aí, né, na versão do diretor do Liga da Justiça, do Zack Snyder, e aí depois também, agora por último, no filme do Flash. Para mim é um Batman que ele vai ter, né, ele tem temos que pôr isso em balança, porque ele não teve nenhum filme solo, né? O filme solo que viria a ser dele, depois se transformou no filme do Robert Pattinson, por questões aí de problemas que eu não vou me ater aqui nesse vídeo, certo, galera? Mas para mim, no Ben Affleck, ele tem vários pontos positivos, né? Eu acho que, como Bruce Wayne, fisicamente, ele é perfeito, certo? Ele tem o porte do Bruce Wayne. Como Batman também. Batman para mim sempre foi aquele cara alto, fortão, assim, grandão, né? E os Batmans anteriores eram Batmans mais minguadinhos, digamos assim, embora que excelentes também, né? Não tem nenhum Batman que eu chegue a desgostar, gosto de todos. Mas para mim, o impacto do Batman do Ben Affleck foi justamente essa aparência dele, né? Há algumas questões com relação ao Bruce Wayne que eu não gosto, tanto com relação à interpretação. Ele é um pouco playboyzão demais, isso diverge um pouquinho, né, dos quadrinhos. Mas com relação a Batman, eu gosto bastante pela questão do uso de tecnologias, e uma coisa que para mim é o ponto principal de eu gostar tanto desse Batman, que é a questão técnica em luta.
primeira vez que eu vi em ação, né, no Batman vs Superman, eu fiquei encantado, né, porque aquela cena em que ele vai lá pro galpão resgatar a Marta, que é um dos temas polêmicos do filme, mas, mais uma vez, não é do filme que eu estou falando do personagem. E, né, em relação a ator versus personagem. Então, para mim, o Batman ali naquele momento foi o mais Batman de todos os tempos, né? Ele quando entrou naquele galpão para resgatar a Marta. Para quem aí é dos jogos, quem já jogou aí os jogos do Asilo Arkham, né, da série Arkham, sabe bem do que eu tô falando, né? Que aquela sequência de cenas de luta e de resgate a Marta, para mim é brilhante, perfeita. Para mim, a melhor cena do Batman de todos os tempos, né? Então, para mim, o Ben Affleck, ele tem essa grande vantagem com relação aos demais, que é a parte de luta. Ele recentemente, agora, né, no último filme, que foi o Flash de 2023, no começo do filme, eu não vou dar spoilers para quem não assistiu ainda, mas tem uma sequência com ele, isso aí já é sabido, não é mais spoiler, né, e que ele novamente surge ali, né, numa sequência que eu acho muito interessante do Batman em ação. Ele tem presença, né, ele tem postura do Batman, eu gosto muito. Os problemas que houveram com relação ao Batman do Ben Affleck não foi com relação ao ator e nem ao personagem, mas sim de roteiro, né? Se você pegar a Liga da Justiça de 2017, tentou deixá-lo ele mais engraçado, que não tem nada a ver com o Batman, mas quando você já vê o mesmo filme já na versão do diretor, você vê que é um Batman muito diferente, com uma construção muito mais séria, né? E a base, né, da criação desse Batman é o Batman de Frank Miller, né, do Cavaleiro das Trevas, tanto que quem viu aí Batman vs Superman, as referências aí são enormes. Então o Ben Affleck tá aí, tem para mim essas grandes vantagens com relação ao Batman, já interpretado pelos outros. Bom, galera, e chegando aí a nossa última análise, que vai ser o Batman do Robert Pattinson, né, que também foi muito questionado na sua escolha, né, com relação que já tinha sido, era o vampiro que brilhava aí da série do Crepúsculo, mas eu falo isso de uma forma brincadeira, mas eu gosto de desconstruir isso, porque quem acompanha a carreira do ator pós-Crepúsculo sabe o quanto ele evoluiu, o quanto ele é um grande ator. E eu acho que foi uma escolha interessante, sim, para interpretar o Batman, né? Mas ele tem pontos positivos que eu gosto, mas também tem muitos pontos negativos, né, que para mim vem desqualificar um pouco o personagem. Vamos lá, com relação a Bruce Wayne, né? Vou começar pelos pontos negativos. O Bruce Wayne dele, para mim, é o mais dramático, né? Ele tem aquela carga mais forte, ele é um pouco mais afetado, né? Então, ele é um Batman que Bruce Wayne que não tem muita diferença do Batman. É só vestir a roupa e continua sendo o mesmo personagem. Ele, com relação aos demais atores, principalmente com relação ao Christian Bale e o Michael Keaton, que esses mostravam muito a diferença Bruce Wayne e o Batman, na intenção de resguardar sua identidade secreta, né, do seu alter ego. Já o personagem do Batman do Ben Affleck, por exemplo, era meio termo ali, mas o Batman do Robert Pattinson, realmente, ele não teve essa construção tão grande nesse Batman, em relação ao Bruce Wayne e Batman. Obviamente que pega ali o ano 1 do Batman, né, que é a referência para esse filme, mas mesmo assim, eu acho que poderia ter trabalhado um pouco mais esse Bruce Wayne. Ele era muito, sei lá, deprimido demais. Então, assim, confesso que eu não gostei. Com relação ao Batman dele, já eu gostei, né? Mas por trazer um elemento que nunca foi trabalhado com tanta ênfase nos outros filmes, que foi a questão Batman detetive. Para quem vem aí dos quadrinhos, sabe bem, né, o que é o Batman detetive, que ele é considerado o maior detetive do mundo. Quem vê as animações também. Então, é a questão do Batman preparado, né? Também que isso tudo influencia, né? O seu Batman detetive e o Batman preparado, né? Com relação ao Batman detetive, o Batman do Robert Pattinson é de longe o melhor, né? O filme, agora o roteiro do filme ajuda muito, né? Obviamente, né? Para transformar ele no Batman detetive. Então, esse Batman, para mim, teve um ponto positivo com relação a essa ênfase, a essa característica tão marcante dos personagens. E o Robert Pattinson fez isso brilhante. Você vê que todas as cenas, quando ele tá naquela, né, investigando e tal, ele é muito convincente como Batman, né? E pra mim já desconfigura ele como Bruce Wayne, né? Mas, vamos lá, ele ainda vai ter outros filmes, ele só fez um filme até agora, então, assim, é um pouco até desmerecido pra ele, porque ele é o único que só tem realmente um trabalho pra poder analisar, né? Vai vir outros filmes ainda, não sei quando é que vai ser, acho que de 2025 para frente que vai vir esse próximo Batman.
Então, mas analisando, né, eu só tenho esse material para analisar, então eu vou me focar nessa questão que eu realmente gostei. A parte de técnica de luta dele foi boa, assim, não teve muito também a ser explorado, porque era um filme com uma pegada muito mais detetive do que de ação em si, mas o Batman dele foi convincente, eu gostei. Para mim, já antecipando um pouco, não é o melhor Batman, mas foi um Batman muito bom, e para não desmerecê-lo tanto, ele vai ter aí muita oportunidade de desenvolver esse personagem. Espero que ele consiga, eu gosto muito do ator, torço demais por ele, né? E vamos ver aí o que é que vai dar aí pra frente, né? E aí, galera, chegado o grande momento. Hora de decidir qual o melhor Batman dos cinemas. Bom, para a minha análise eu vou tentar aqui justificar um pouco para vocês, né? É difícil para mim, porque se eu fosse pontuar, eles estariam ali muito próximos um do outro. Mas, começando aí, Michael Keaton. Michael Keaton, se fosse pela questão nostalgia, pela questão aí que eu tenho, né, do carinho em especial que eu tenho por ele, ele seria o grande vencedor. Mas eu tenho que considerar também que, assim, apesar dele ter sido um Batman perfeito, o Bruce Wayne dele é interessante, mas, assim, chega a ser um pouco excêntrico demais, né, fugindo um pouco da relação aos quadrinhos, né. Eu gosto demais dele, mas aí realmente, embora a técnica de luta dele também é legal, mas realmente com relação a outros quesitos, outras coisas, para mim, realmente ele não vai ganhar nessa disputa dessa vez, né. Vamos lá, o Batman do Christian Bale, né? Ele é um Batman que é muito bom, teve uma interpretação muito interessante, né, do Christian Bale, mas assim, o roteiro ajudou demais também, né? Pra mim, se eu for escolher, você quer assistir os melhores filmes do Batman, vou assistir o filme do Christian Bale, mas pela construção do todo, a relação de todos os personagens, o próprio Christian Bale, claro, né? Mas pra mim, ele ainda deixa alguns pontos a desejar. A técnica de luta dele não é legal, né? Ele em cena é um Batman legal, aterrorizante, tal, eu gosto disso, né? É um Batman mais com relação a ser muito pé no chão também, né? A estrutura do filme é muito pé no chão. Para mim, tira muito dos critérios que eu gosto do Batman, relação, mais uma vez, quadrinhos, né? Então, realmente ele também não vai ganhar essa parada, né? Batman do Robert Pattinson é um Batman que é até desmerecido um pouco essa análise com relação a ele, porque ele só teve um filme, só tem um material para analisar. Mas ele tem aí a grande questão com relação ao Batman detetive. Para mim é o grande ponto dele. Mas a relação Bruce Wayne, para mim, né, a descaracterização com relação ao Bruce Wayne ser muito dramático, ser, né, aquele perfil muito abatidão, assim, darkzão demais, como o Bruce Wayne também, para mim cai muito, então assim, ele também não vai ganhar. E obviamente, restando aí o Ben Affleck, é um Batman que realmente eu gosto demais. Ele não é perfeito, né? Mas ele para mim ainda chega a ser o melhor. A parte de luta dele é perfeita, a presença dele tanto como Bruce Wayne como Batman visualmente para mim me agrada demais, me remete muito aos quadrinhos, aos jogos que eu gosto bastante também, né? Que é muito Batman aquele jogo, né? Aquele Batman tem todos os quesitos, né, dos quadrinhos, tem todas as características, então assim eu gosto muito, né? Ele tem seus problemas, mas os problemas que houve com ele foi mais questão de roteiro do que o próprio ator personagem. Então, para mim, ele é o grande vencedor, é o Batman do Ben Affleck. Para mim, a técnica de luta dele é perfeita. Ele tem um Bruce Wayne, para mim, que eu gosto, eu curto, né? Talvez nem seja o melhor Bruce Wayne, mas eu gosto. Mas a relação visual dele também contribui muito para eu gostar. Eu ver ali o Bruce Wayne realmente dos quadrinhos ali. Então, para mim, ele realmente é o melhor Batman, né? Mas aí eu queria chamar vocês aí para decidir junto comigo, né? Qual é o melhor Batman que você acha dos cinemas? Deixa aqui nos comentários. Venha decidir junto comigo também. Obviamente a minha opinião não é a verdade, né? Cada um tem a sua opinião, cada um vai ter as suas preferências. Essa aqui é a minha. Eu quero que vocês compartilhem de vocês também aí e vamos construir aí juntos, né, o melhor Batman dos cinemas. Beleza, galera? Bom, e chegamos aí ao final de mais um vídeo. Queria agradecer aqui a sua presença aqui comigo, né? Estamos aí retornando, vamos aos pouquinhos aí reengajar o projeto do Papai Nerd. E queria convidar você que está aí me assistindo, tanto no Instagram como no YouTube. Segue aqui o Papai Nerd, me dá essa força, me ajuda aí a crescer, certo? Conta aí com a sua ajuda, com a sua participação, curta, compartilha esse vídeo aí para todos os seus amigos, para que venham conhecer o Papai Nerd também, beleza, galera? Pois muito obrigado, até a próxima e que a força esteja com vocês.